Salve, salve, fiel torcida, aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e a repercussão da partida na noite desta quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. E aqui a gente só pede a gentileza do seu like no canal. Se chegou agora e gostou do conteúdo, inscreva-se gratuitamente. Clique também no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e ele é disseminado para mais corintianos, mais seguidores como nós. E mais, hein? Dá aquela moral pra gente. Compartilhe o link do canal em grupos de WhatsApp, mídias sociais. Assim, a gente pode chegar a mais seguidores, a mais corintianos, sem custar um único centavo para você. E a gente agradece a cada um que segue por aqui o canal TV Timão diariamente, como Mauro Souza, lá em Guarulhos, Paulo Augusto, o João, lá do Real Parque, ainda o Edio Neves, de Ribeirão Preto, José Roberto Lupe, Pedro Ferreira, Francisco Alves, Nelson Laviani, Adriano Santos e o Antônio Gomes de Formosa, Goiás. Abraço carinhoso a todos vocês e vamos de notícias, vamos de informações. E a Neoquímica Arena sediou na noite desta quarta-feira o reencontro de Cássio, ídolo do Corinthians, com o seu ex-clube. E ele salvou o time do Cruzeiro no último lance. Olha só, pessoal, foi um primeiro tempo que as chances mais claras de gol, infelizmente, partiram do adversário, né? O Cruzeiro teve pelo menos duas chances claras de terminar o primeiro tempo em vantagem no placar. Nos dois lances, felizmente, a bola atrapalhou os jogadores do Cruzeiro. No primeiro lance, Caio Jorge, de frente para o gol, ele furou. No segundo lance, Christian também, condições claras de abrir o placar, mas não deu conta. Corinthians até criou algumas oportunidades, foi um time combativo, verdade, durante os 90 minutos, mas não teve força, não teve volume de jogo para chegar com clareza na área adversária e tentar um lance, né? O arremate final, aquela última bola, uma jogada trabalhada, não tivemos nada disso. Lá atrás, ainda, né, a defesa literalmente batendo cabeça, né, o Charles e o Gustavo Henrique, né, numa trombada de cabeça para disputar uma bola que estava no domínio do Corinthians. Os dois literalmente bateram cabeça, felizmente nada mais grave, apenas a vergonha, e seguiu o jogo. No segundo tempo, o Corinthians também criou, manteve a combatividade, o Cruzeiro chegou com perigo em ao menos dois lances, e no finalzinho, Cássio defendeu um chute que ia, né, certeiro no gol. Ele mandou a bola para o escanteio e evitou aquele que seria o gol do Memphis Depay. Eu sinceramente esperava muito mais do Memphis, né? Depois de toda a polêmica, né? Depois de todo o rebu aí nos bastidores nos últimos dias, eu esperava que realmente nesse jogo ele fizesse diferença, fosse o cara do jogo. Ele tem qualidade, tem potencial, tem condições de fazer a diferença, mas foi um jogador comum assim como todos os outros. Tentou, mas não foi aquele cara, né? Por tudo que ele polemizou e por tudo que a galera criticou, se eu estivesse em seu lugar, eu ia dizer pra mim mesmo: hoje eu vou jogar o que eu nunca joguei na minha carreira pra provar pra todo mundo que eles estão errados. Infelizmente é aquilo que a gente sabe, né? Ele joga quando quer, é um jogador que tem recurso, mas não é um craque, não é o cara que o Corinthians paga 6 milhões pra ser mais um. Deveria ser mais um bom jogador que joga, né, de acordo com o seu interesse. Resumo final da partida: Corinthians 0, Cruzeiro 0. De positivo, eu achei a atitude do Hugo Souza e do Rodrigo Garro, né, com a entrada, né, da criança que teve um certo problema para entrar em campo, né, uma certa dificuldade. Os jogadores tiveram atitude louvável, pegaram a criança praticamente no colo, né, nos braços, e ajudaram-na a adentrar ao gramado. E também a atitude do Corinthians de homenagear o Cássio antes da partida. Cássio, que em seus últimos tempos no Corinthians vinha perdendo prestígio, meio que saiu pela porta dos fundos, mas que a gente não pode esquecer, né, de tudo que ele fez, de tudo que ele representou e do quanto ele ajudou o Corinthians. Estava em baixa nos últimos anos, sim, era criticado, tinha atuações abaixo, mas todo mundo tem altos e baixos na carreira, né? Fica aí o agradecimento ao Cássio por tudo que ele ajudou, por todas as conquistas que ele foi também protagonista quando esteve defendendo o Sport Clube Corinthians Paulista. Ainda sobre a polêmica envolvendo os bastidores e a relação de Memphis com o restante do elenco,
Marcelinho Carioca deu entrevista a um podcast e falou que tudo nos bastidores é bem pior do que se fala na mídia. Abre aspas. Você perde o vestiário e o grupo fica pé com ele. Como estão pé até nos treinamentos. Isso não é falácia, é informação. Eu apurei antes, é a pura verdade. Estão pé da vida. É um cara que está isolado. Ele está isolado no Corinthians, afirmou Marcelinho Carioca. O Vampeta também, nessa mesma entrevista ao Podpah, ele deu sua opinião sobre o contrato do Memphis. Abre aspas. Corinthians fala que tem condições de pagar, mas se der um passe e se fizer um gol, ele queria mais. Você está dando 4 milhões para fazer isso? Ou é só para treinar? Reclamou o Vampeta. Em que pese ter sido um time com mais energia na noite desta quarta-feira, o Corinthians ainda pecou muito, principalmente no ataque. Corinthians agora espera o regresso aí do Yuri Alberto para que possa ter mais poderio no seu ataque. O jogador tem a perspectiva de voltar no clássico diante do Palmeiras. E ainda, Fabinho Soldado pode sair do Corinthians? Eu conto o que soubemos. Pessoal, nem o executivo de futebol do Corinthians tem seu lugar reservado, Corinthians vive uma instabilidade muito grande e, segundo informações do Fábio Lázaro, do portal Trivelo, o Flamengo já está monitorando a situação dele, Fabinho Soldado, nos bastidores. Só lembrando que o Soldado foi executivo do Flamengo antes de desembarcar em Parque São Jorge. Isto porque o clube lá do Rio de Janeiro já busca um outro executivo, já que o José Boto está pressionado, inclusive pode deixar o cargo. Assim, pessoal, o Fabinho Soldado tem perdido força nos bastidores, a verdade é essa. Entretanto, ele ainda é visto dentro do elenco como uma ponte entre a direção e os jogadores. Em um ambiente cercado aí de conflitos, de incerteza, de uma guerra política sem precedentes, e só quem perde é o Corinthians, Isso tudo para falar o mínimo. Dentro dos bastidores dizem que a tensão é palpável. Bom, em que pese, toda a diversidade dos bastidores, momentaneamente Fabinho Soldado mantém a sua palavra e disse que quer permanecer no Corinthians. Denúncias serão apuradas? Romeu Tuma Júnior se pronuncia. Saiba o que ele disse. Nos últimos dias, o Corinthians viveu uma sucessão de escândalos. Cartão corporativo sendo usado de forma indevida, de forma reconhecida, de ex-presidente gastando o dinheiro do clube para compras de uso pessoal, presidente afastado, virando réu em processo criminal, ex-presidente também tendo gastos expostos aí, incluindo medicamento para disfunção erétil. Tudo isso em poucos dias. Esse é o mínimo que a gente pode contar do cenário dos bastidores do Corinthians. Bom, e o órgão fiscalizador do clube, presidido por Romeu Tuma Júnior, Conselho Deliberativo, ele como presidente, se pronunciou após toda essa leva de sujeira que foi tirada debaixo do tapete e emergiu na mídia, causando um rebu, uma verdadeira bomba. E esse cenário fez com que o presidente do Conselho Deliberativo fosse a público e se pronunciasse oficialmente. Em nota oficial, Romeu Tuma Júnior esclareceu que as investigações não serão imediatas para, segundo ele, não acelerar o processo e evitar más interpretações para análise dos requerimentos. Abre aspas. Esclareço que, para o bom andamento dos trabalhos e consequentes resultados, nada será feito de afogadilho ou seguindo o ritmo de narrativas que só provocam desinformação e não geram qualquer consequência positiva. Nesse sentido, minha função é dar garantias de que tudo será devidamente apurado nas regras que nos rege, ou seja, nem aquém e nem além do estatuto, declarou o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele também comunicou que será feito um levantamento com o objetivo de investigar possíveis dívidas entre as torcidas organizadas e o clube, que além das mensalidades, segundo Tuma, também irá apurar contribuições de antigas diretorias para a alocação dos membros das agremiações em dias de jogos e durante o carnaval. Abre aspas.
No escopo dessa análise será incluído o levantamento e entendimento de eventuais dívidas de torcidas organizadas não pagas ou perdoadas em gestões anteriores, incluindo eventuais contribuições para deslocamento em dias de jogos e patrocínio de desfiles e escolas de samba no carnaval, finalizou Romeu Tuma Júnior. Eu vou deixar aqui um pensamento para que você também faça sua reflexão. Pelo que o Romeu Tuma Júnior falou, essa investigação, se ocorrer dentro da esfera administrativa do Corinthians, será a passos de tartaruga. Aí ele falou que vazam na imprensa, causam desinformação, tumultuam o ambiente do clube e tudo mais. Pensa comigo, desde quando o Corinthians vem sofrendo com gestões temerárias? Ser apurado, né? Corinthians tem tempo, nem tá devendo. Sigamos. Plano SAF volta ao destaque. Reunião é feita, vamos saber. Pessoal, era um projeto que foi levantado, ganhou expressão aí na mídia, ganhou destaque e tal, mas por tudo que a gente já falou várias vezes, pelos escândalos que tem acontecendo aí extra-campo, o assunto SAF recebeu uma pausa, mas agora parece que novamente volta a ter destaque. É o projeto SAFiel. O objetivo dos idealizadores seria transformar o Corinthians em uma sociedade anônima do futebol, mas com ingredientes diferentes dos atuais modelos que estão sendo adotados por clubes no Brasil. Segundo as pessoas que tomaram esta iniciativa, a ideia é colocar os torcedores como protagonistas, ou seja, tornando os principais donos da futura empresa. A torcida organizada Gaviões da Fiel, a principal do time, realizou um encontro na própria sede com o objetivo de apresentar os fundamentos do SAFiel, tirar dúvidas e receber sugestões da diretoria da torcida. Participaram da reunião os empresários Carlos Teixeira e Maurício Chamate, responsáveis pelo desenvolvimento do modelo SAF popular ou SAFiel, além da presença do Alê Domênico, que é o presidente da Gaviões, e do Fábio Câmara, vice-presidente. Na publicação da torcida, eles conclamam a mobilização da Fiel. Bom, segundo Carlos Teixeira, o objetivo principal era apresentar a proposta às torcidas organizadas, abrindo o diálogo para esclarecimentos. A reunião com a Gaviões foi o primeiro passo. A expectativa é que a entidade analise e debata um possível apoio à iniciativa. A proposta do SAFiel prevê um modelo de gestão baseado em governança corporativa. Torcedores comuns e organizados poderiam investir em cotas da futura SAF, que seria administrada por 2 conselhos, um de administração e outro de fiscalização. Esses órgãos, segundo o plano dos idealizadores, contratariam um diretor executivo, hoje chamado de CEO, responsável pela condução do futebol e fiscalização da sua atuação. Os torcedores que quisessem, no caso, investir, teriam à disposição cotas entre R$ 2.500 e R$ 10 milhões, enquanto que as torcidas organizadas teriam acesso a cotas específicas no valor de R$ 50. Esses investidores, em tese, teriam direito a eleger a maioria dos conselheiros da SAF, enquanto que os sócios do Parque São Jorge escolheriam uma parcela menor. Bom, um dos passos para que esse projeto saia do papel seria a mudança, segundo seus idealizadores, do estatuto do clube. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.